Quem mandou construir o Trono de Ferro? Com quantas espadas ele foi feito? Como que tem um dragão envolvido nisso tudo? Quais as diferenças entre o trono da série e dos livros? Como talvez ele pode ser uma arma secreta contra os caminhantes brancos? Todas as respostas disso agora no novo vídeo do Segunda Tela. Olá, eu sou o Léo Vitória e você está no Segunda Tela, um canal que eu falo não só sobre Game of Thrones, mas sobre cultura pop e geek em geral. Então se você curte essas coisas e tá a fim de me dar um voto de confiança, já deixa sua inscrição aqui embaixo. Cara, se você pensa em Game of Thrones, a primeira coisa, ou uma das primeiras coisas que vem na sua cabeça, com certeza é o Trono de Ferro. Ele é o símbolo da série mais usado em capas de revista, imagens promocionais, até porque o título da série já fala dele, então faz sentido. E tem história pra caramba por trás dessa cadeira desconfortável que quase todos os personagens da série querem sentar. Pra entender como e de onde ela surgiu, nós temos que voltar lá no passado, quando os 7 reinos foram conquistados e unificados pelos Targaryen. Nessa época, eles já viviam lá na Pedra do Dragão. Na verdade, essa foi a sorte deles, porque esse pessoal veio de Valíria, uma cidade de Essos que foi destruída em circunstâncias misteriosas, um acontecimento que ficou conhecido como a Perdição de Valíria. Quando essa tragédia aconteceu, muita coisa foi dizimada, inclusive quase todos os dragões. Alguns dos poucos que sobreviveram se safaram justamente porque foram levados pelos Targaryen lá para a Pedra do Dragão. E foi lá na Pedra do Dragão que nasceu Aegon, que ficaria conhecido como o Conquistador. Ele passou a vida almejando conquistar Westeros, até que um dia aconteceu uma treta que deu uma desculpinha perfeita para ele fazer isso. Com a ajuda de suas irmãs e também esposas, nota rápida, os Targaryen costumavam casar entre si para manter a linhagem mais pura possível. Eles saíram com um exército e montando 3 dragões. O dragão do Aegon era o Balerion, o dono daquela ossada que apareceu no 2º episódio dessa nova temporada. Só para vocês terem uma noção, ele foi o maior dragão da dinastia Targaryen e também o mais poderoso. Nada era páreo para essa criatura, e foi exatamente por isso que o Aegon conseguiu conquistar boa parte de Westeros. Ou a galera se rendia ou era queimada tentando se opor a ele. E agora nós finalmente podemos começar a falar sobre o nosso querido trono. Depois que o Aegon conquistou boa parte de Westeros, ele se tornou o primeiro rei dos Ândalos e dos primeiros homens, e o primeiro senhor dos 7 reinos, que na verdade na época era 6, mas isso já é outra história. Ele decidiu construir uma cidade capital política, o Porto Real, e a Fortaleza Vermelha, onde comandaria tudo sentado em um trono feito com as espadas daqueles que derrotou para conquistar os 7 reinos. Ele reuniu todas elas, fez o pequeno Balerion cuspir fogo em tudo para derretê-las, e aí uns ferreiros entraram em cena para forjar tudo em forma de um trono. Um trabalho que durou 59 dias. Corre por aí que ao todo foram usadas 1000 espadas, mas lá na 3ª temporada, o Mindinho diz que já contou e que só tem umas 200, e que a história das 1000 só se espalhou por Westeros para inflar as lendas envolvendo a conquista de Aegon. Mas se engana quem pensa que só o Senhor dos 7 Reinos pode se sentar no trono. O seu braço direito, conhecido como a mão do rei, também pode fazer isso, quando o rei não estiver apto a governar por algum motivo. Mas já teve gente que fez a egípcia, fingiu que essa regra não existia e sentou lá mesmo assim. Como exemplo, temos a Cersei, que se sentou lá durante a Batalha da Água Negra com o Tommen. E o Jaime, que ficou lá por horas tendo uma crise existencial depois de ter matado o Rei Louco, que jurou proteger a qualquer custo. Quem vê esse trono da série nem imagina o quanto o trono dos livros é diferente. Por anos, fãs tentaram desenhá-lo, mas a única pessoa que se aproximou da forma que o autor idealiza o objeto foi o ilustrador Mark Simonetti. O George curtiu tanto a versão dele que corrigiu o necessário e daí surgiu o desenho mais fiel ao Trono de Ferro, que é isso que está aparecendo aí na tela. Nos livros, a cadeira realmente é forjada com milhares de espadas, não é só uma lenda. E ela não é bonitinha e simétrica que nem a da série. Muito pelo contrário, é totalmente desproporcional. E ela não só parece ser desconfortável, ela realmente é. Porque toda a sua extensão tem pontas afiadas de espadas. Isso foi algo intencional, porque o Aegon ordenou que o trono fosse construído desse jeito para que todo rei que passasse por ele se sentasse e governasse com cautela. Assim, um rei que se corta sentado no trono é visto pelo povo como um rei que não tem cuidado ao administrar os 7 reinos. Curiosamente, o Rei Louco, pai da Daenerys, quanto mais enlouquecia e tomava atitudes imperdoáveis, mais se cortava no trono. Outra diferença gritante entre o trono da série e dos livros é o tamanho. Nos livros, ele é gigantesco, tanto que antes do rei se sentar nele, ele precisa subir vários degraus de uma escada. Por isso, o rei sempre encara seus súditos estando literalmente acima deles. Ah, e é impossível movê-lo, que explica porque ele nunca foi roubado ou transportado para outro lugar. Logicamente, seria impossível construir um trono igual para a série. Primeiro porque exigiria milhões de dólares. Segundo porque o tamanho do objeto distrairia o telespectador do que estivesse acontecendo na cena. Terceiro porque seria bem difícil filmá-lo. E quarto, porque não teria espaço no set para colocar um trono tão gigante quanto o dos livros. E olha que Game of Thrones é filmado em The Paint Hall, o maior estúdio de som da Europa. Inclusive, a Rainha Elizabeth já apareceu lá em The Paint Hall para visitar os cenários
de Game of Thrones. Na ocasião, ela foi convidada a se sentar no trono para tirar aquela foto que todo fã da série sonharia em tirar, mas ela se recusou. O motivo? Como rainha da Inglaterra, ela é proibida de se sentar em um trono estrangeiro, mesmo sendo um trono fictício e de uma nação fictícia. O trono realmente parece ter problemas para receber mulheres, visto que nenhuma rainha passou por ele até então. Durante a dinastia Targaryen, ficou decidido que os candidatos homens sempre teriam preferência em relação às candidatas mulheres. Talvez lá na frente os historiadores de Westeros considerem Cersei a primeira rainha, mas visto que ela não seguiu muitas leis na hora de subir ao trono, isso pode ser contestado. Ah, e tem a Daenerys vindo com tudo querendo o título de rainha também. Só a título de curiosidade, dos 20 reis que passaram pelo trono, 17 eram Targaryens e 3 Baratheons. Há uma teoria entre os fãs que o trono da série pode ser feito com aço valeriano, aquele material capaz de matar os caminhantes brancos. Isso pode ser contestado de muitas maneiras, mas diz a lenda que o processo de criação desse aço envolve magia e fogo de dragão, lembrando que o Balerion derreteu as espadas. Sendo assim, se os produtores quiserem arrumar uma saída fácil para os personagens encontrarem aço valeriano na série, já que esse material é extremamente raro, eles conseguem, se tiverem jogo de cintura o suficiente. Caso vocês queiram, grava um vídeo falando sobre o aço valeriano, porque tem toda uma mitologia e história por trás disso. E não só aço valeriano. Se vocês quiserem que eu fale sobre qualquer coisa envolvendo Game of Thrones, deixe sugestão de temas aqui embaixo nos comentários. De qualquer forma, esse provavelmente não é o último vídeo sobre GOT. Então se você curtiu esse, primeiro deixa o like, e depois se inscreva para saber quando saírem os novos. Não tá dando pra ver, mas eu tô usando uma blusinha maravilhosa de Game of Thrones que veio lá da Chico Rei. Sério, gente, olha que estampa linda. Se vocês quiserem uma assim, eu também vou deixar o link da loja aqui na descrição. Esse vídeo foi gravado em parceria com Jornada Geek, um portal atualizado diariamente com notícias de filmes, séries, HQs, games, que também é outra recomendação que eu deixo pra vocês porque o site é excelente. E por último, se vocês quiserem falar sobre Game of Thrones ou sobre qualquer outra série, me sigam nas minhas redes sociais, todas elas Léo Vitório com 2 Os no final. Vou ficando por aqui, espero que vocês tenham curtido o vídeo e até a próxima!